A graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e esteja com vocês. Hoje é aquele domingo extraordinário. É o dia que o Pai reservou para mim, para você, reservou para os filhos, para terem revelações da sua palavra, revelações do seu manancial, que Ele deixou, guardou para mim, para você. E quando nós nos degustamos da sua palavra, quando nós nos aprofundamos, quando nós buscamos, quando nós recebemos, declaramos, começamos a viver algo extraordinário que Ele preparou, algo sobrenatural do seu reino, que está disponível para mim e para você, conquistado por direito, quando Jesus, na cruz do Calvário, conquistou para mim e para você. Ele nos deu todas as vitórias, Ele venceu todas as lutas e as adversidades. Ele venceu por mim e por você, e nos entregou. E nos deu as instruções para que nós possamos conquistar, para que nós possamos vivenciá-las aqui, neste mundo, sim, neste mundo, mesmo em meio às diversidades, às tempestades, às lutas, às aflições. Mas foi assim que o Pai nos incumbiu e nos deu do seu grande amor, nos ensinando, nos exortando às vezes, mas por meio do seu amor. Ele é vida, está disponível. Está disponível. Mas é necessário que eu e você façamos algo, e por fazermos algo, nós buscamos e degustamos, e entramos, e fazemos parte, e vamos viver o seu reino aqui na terra. Em João capítulo 3, o versículo 1, Jesus começa a conversar. E havia ali um fariseu chamado Nicodemos. Ele era uma autoridade entre os judeus. Ele veio até Jesus e disse: Mestre, nós sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais milagrosos que estás fazendo. Se Deus não estiver com essa pessoa. Foi essa a declaração que Nicodemos, que era aquela autoridade dos judeus, veio até Jesus dizer, e chamou o mestre, reconheceu Jesus como mestre, reconheceu que os ensinos vinham da parte de Deus, pois ninguém seria capaz de realizar aqueles sinais. Milagre, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode o quê? Ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode, pela segunda vez, entrar no ventre da sua mãe e renascer. E respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ninguém pode o quê? Entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Eu só queria, vamos fazer uma pausa aqui, depois a gente retorna e depois nós vamos acrescentar outras narrativas. Mas a primeira resposta de Jesus, ele diz: da verdade eu digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como? Ver. Então é necessário que a gente veja o reino de Deus. Aí aqui, no versículo 5, ele diz: digo a verdade, ele chama a atenção, ninguém pode entrar no reino de Deus. Vamos fazer algumas análises e pedir ao Espírito Santo que continue conosco até o final da ministração, que toque o coração de cada um. Vai, Pai, toca o coração de cada um. Prepara esta boa terra, para que a boa semente chegue. E tu, Senhor Jesus, possa estar acrescentando por meio do teu Santo Espírito as revelações celestiais que tu queres que teus filhos e filhas vivam agora. Ver o reino
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está assistindo ou que irá assistir, você já viu o reino de Deus? Talvez sim, talvez não. Talvez alguns tenham visto, mas não sabem, não tenha ainda aquela definição. E eu quero que você fique com esta indagação, para que o próprio Espírito Santo vá te dando a revelação e te dando a resposta. E para outros, você já entrou no reino de Deus? E ainda vou fazer uma terceira pergunta. Você já vive no reino de Deus? Aqui nesta narrativa, Jesus diz primeiro vê, depois Jesus diz e agora você vive no reino de Deus? Pois o novo nascimento permite você ver o reino. Ver a vida sobrenatural por meio do Espírito Santo, ver o sobrenatural de Deus aqui na terra, ver parte dos céus descendo e acumulando aqui na terra. E no texto original, quando se fala em nascer de novo, o que significa o texto original? Nascer de novo é ir nascendo, que é um processo. Começa a compreender agora que nascer de novo é diferente de ir nascendo. Ir nascendo é um processo contínuo, toda a nossa vida. O que Nicodemos pensava ali nessa narrativa quando estava conversando com Jesus? Que se tratava de um evento único, de uma só vez, nasceu, pronto. Não. O original diz ir nascendo, ir continuando, continuar nesse processo. Mas Jesus falou que o novo nascimento é um processo que durará a vida inteira, onde todas as nossas áreas, a área do homem natural, vão dando lugar e espaço ao homem espiritual. As áreas naturais sendo substituídas pelas áreas do homem espiritual, dando vida plena. Porque essa área do homem natural é preciso ser substituída progressivamente. Nós não conseguimos. Nós estamos fazendo e vamos buscar a fazer e vamos pegar nas mãos de quem não consegue para irmos avançando. A renovação da mente faz parte. Então são muitas coisas que o Pai escreveu no Manual da Vida, no Manual de Sobrevivência e nos entregou. E com a revelação do Espírito Santo nós vamos avançando degrau a degrau, passo a passo, nível a nível. Hoje, amanhã e sempre, é permanecendo nesse nascimento progressivo. Ir nascendo progressivamente. Ativando, vamos dizer assim, o nosso lado espiritual, os dons espirituais fornecidos por Jesus por meio do Espírito Santo. Pois Jesus nos concede a salvação, nos concede o nosso viver. E Ele nos deu algo. Ele nos deu o nosso ajudador, para que eu e você não ficássemos órfãos, assim como nós citamos em algumas ministrações, o Espírito Santo, que é o próprio Jesus em Espírito, que vive dentro de mim e de você, vive sobre nós com a unção e o poder, e vive no meio, Ele é onipresente, então todo o universo, tudo que foi criado. Existe uma preparação para o reino e uma preparação para viver no reino. E o desejo de Deus é que nós vivamos no seu reino e nessa plenitude, enquanto estivermos aqui na terra.
Deus já deseja isso para mim e para você. E eu te pergunto, todos vão viver? E a resposta é não. Infelizmente, nem todos vão viver. A plenitude não. É desejo de Deus, e eu quero que você entenda, levar a nossa alma, a minha, a sua, para o céu. É desejo de Deus que eu e você, nós tenhamos o melhor aqui na terra. Nós sabemos que quando nós confessamos, quando nós declaramos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador, aí nós começamos a fazer parte do reino de Deus. Mas nós só estamos vendo o reino. Precisamos começar a experimentar o seu sobrenatural, depois entrar e depois viver completação da mente do homem natural para começar a compreender o sobrenatural, para vivermos o sobrenatural. Esse processo restaura minha alma, restaura o meu corpo, restaura o meu, permanece o meu espírito recriado. Um dos primeiros níveis que eu e você devemos desejar cada vez mais, você que está assistindo a primeira vez ou você que já é cristão, é que nascer de novo é ver o reino, é ter experiências. Às vezes você começa a ter a experiência, você confessou Jesus, já começa a ter aquelas experiências sobrenaturais de imediato. Esse é o primeiro nível. Mas o segundo nível que eu poderia acrescentar aqui, nascer da água e do vinho. Então já tem algo a mais que eu e você, nós devemos desejar, você que está assistindo pela primeira vez, que é o que? Nascer da água e do vinho. Nascer da água não é como muitos pensam, que é só aquela imersão do batismo das águas. Mas quando nós falamos espiritualmente, a imersão das águas, ela significa imersão na revelação da palavra, porque a palavra também é água. Então já vem algo a mais. Você está imergindo no teu manual da vida, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, para receber a revelação da palavra de Deus, ou as revelações, pois a palavra de Deus, o que tem de revelação, é infinito. Uma só narrativa. Ela serve para nos instruir em diversas áreas do que eu e você passamos. Por isso que uma mesma ministração, ela é ministrada para a área de finanças, para a área de relacionamento, para a área de saúde, para todas as áreas da minha e da tua vida. Serve para o corpo, a alma e para o espírito. Essa é a palavra de Deus. E nós precisamos imergir profundamente, em níveis cada vez mais altos, essas águas que é a palavra de Deus. Nos permitirá acessar as dimensões sobrenaturais do reino de Deus. Então já tem um código revelado aqui. Para acessar é preciso a gente, para acessar o reino de Deus em níveis mais profundos, é necessário que nós façamos a imersão na sua palavra. Filho e filho, o que você tem desejado? Ser apenas espectador do reino de Deus? Ou você quer fazer parte e aprofundar, e imergir-se e experimentar em níveis mais altos, acessando, vivendo essa plenitude do reino? Existem essas dimensões a serem alcançadas e elas estão disponíveis para mim e para você. A vontade de Deus é que nós acessemos essa dimensão do sobrenatural do seu reino em níveis mais profundos. Pois Ele descreveu isso no seu plano original. Quando a gente vê lá em Gênesis, vamos dar uma olhadazinha, Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. Pois ali estava descrito qual era essa vontade dele. Para mim, para você, para os filhos viverem, verem, entrarem e viverem e permanecerem no seu reino.
Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28 diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele, domine eu e você, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou-lhes e disse-lhes: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E também dou os vegetais como alimento, e tudo que tem sim fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. A imagem e semelhança de um Deus que é um Deus Espírito. E nós fomos criados em Cristo. Fomos recriados, o nosso Espírito, em Cristo novamente, após a queda. Para que nós fomos criados? Para que Deus me criou? Para que Deus te criou? Vou te fazer bastante perguntas hoje, para você começar a pensar e pedir respostas ao Santo Espírito, para que você encontre o teu propósito, para que você encontre o teu caminhar conforme Ele assim os nossos desígnios dados por Deus, para cumprir os seus propósitos, os seus projetos aqui na Terra. Então existe um período que é aqui na Terra. Qual é o seu? Qual é o meu? Se eu e você, nós recebemos um propósito também. Se Deus me deu um propósito, e se Deus te deu um propósito aqui na Terra, Deus também nos capacitou, nos deu um poder, nos deu a sua unção, para que nós pudéssemos caminhar, seguir, ver o reino, experimentar o reino, acessar o reino, entrar no reino e permanecer no reino, enquanto nós estamos aqui na Terra. Ele nos concede, Ele nos concedeu e vai conceder a quem desejar a sua unção, o seu poder, para que nós possamos cumprir esse propósito aqui na jornada que passamos na Terra. Ele nos chamou, Ele nos equipa e depende nos aperfeiçoarmos para cumprir todo esse propósito. E quando nós avançamos, deixamos de tomar o leite, o leitinho, como nós falamos nas ministrações anteriores, e nós começamos a comer uma comida mais sólida, uma comida espiritual mais sólida. Comendo a palavra da justiça de Deus. Quando eu falei degustar a palavra, é porque a palavra ela é comida, ela é pão diário. Então o nosso manual da vida está disponível para adquirirmos a perfeição, os fundamentos, a palavra revelada. E essas revelações é o Espírito Santo de Deus que vai nos acrescentar. A palavra revelação, no original, lá no grego, tem um significado de descortinar. Se algo estava coberto, é descortinado, tirado o véu. Desvendar, remover os véus. Já o ver, revelação,
por parte do Espírito Santo, é uma letra que a gente chama somente a letra, somente a palavra ali escrita. E quando tem a revelação, é uma palavra revelada, é o rema, a palavra rema, que é uma palavra viva, que é o próprio Espírito que vivifica. Aí se for só a letra, for só a narrativa, a letra mata, mas quando ela é revelada, ela vivifica, então o Espírito vivifica. E quando nós temos estas revelações, se torna muito valioso para a minha vida e para a tua vida, porque os escolhidos de Deus, eles são capacitados a receber, a ver, a ter acesso, a entrar e a viver no reino de Deus. Eu te pergunto, você quer mais do reino de Deus? Em conhecimento, acessá-lo, estar dentro e permanecer? Vamos abrir lá a palavra do Senhor em Efésios capítulo 4. O versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos algo, a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos a uma maturidade. Então é preciso chegar a uma maturidade, atingindo uma medida de plenitude de Cristo. Então é preciso que eu e você nos baseemos em recebermos essa revelação, para crescermos em níveis, para que eu e você andemos no sobrenatural, para que eu e você no reino. Você tem experimentado já o sobrenatural de Deus? Você tem visto? Você tem andado? Assim, eu vou fazer uma comparação com a igreja primitiva andou com as mais altas revelações ali da época. Não? Você sabia que hoje nós podemos viver muito mais intenso o que eles viveram? É possível sim a gente viver muito mais intenso. Abra em João capítulo 14, versículo 12. É possível porque hoje nós temos o manual da vida completo. Antes eles não tinham, eles tinham só parte. E ali eles estavam escrevendo. É como hoje eu e você, nós estamos escrevendo a continuidade. João capítulo 14, versículo 12. Digo a verdade, aquele que crê em mim também fará as obras que eu tenho realizado. Fará ainda coisas maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aqui pedirem. Se você for olhar o original, quando é traduzido, ele não seria pedir, ele seria exigir. Exigir o quê? Aquilo que Cristo já conquistou para mim e para você. Exigir as coisas do reino que venham para a terra, como a gente diz. Trazer os céus à terra. Seria exigir que descesse para cá, para que a gente possa viver, para que a gente possa estar degustando, vivendo a plenitude que Deus quer para mim e para você. Então, às vezes, como oramos, a maioria só tem pedido, e às vezes não é mais para pedir, às vezes é para exigir, como no original, porque já é nosso, é só tomar posse, como a gente fala, tomar posse. Então peça a revelação ao Espírito Santo, porque algumas orações que você vai fazer, você tem pedido, mas você não vai mais pedir o que já é seu, você vai só dizer assim: me traz para que eu possa viver. É bem diferente as colocações. O inimigo ele tem feito, às vezes, você declarar de forma errada
impede para que você viva essa plenitude. Mas peça sempre orientação ao Espírito Santo, que Ele vai te dizendo a cada momento. Hora de pedir, e hora quando você vai lendo e se aprofundando, e você vai imergindo as águas mais profundas do Pai. Amém? É quando eu e você, nós mergulhamos nessas águas mais profundas. É quando eu e você, nós buscamos e estamos dispostos a ser treinados pelo Espírito Santo, para que nós possamos avançar, para que nós possamos recomeçar, para que o Senhor nos incumbiu de uma grande missão. E Ele quer que eu e você, nós avancemos. Vamos ver João 15, é só pular mais um. Versículo 16. Quando o Senhor diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem, exigirem em meu nome. Quando está de posse do inimigo ali, você exige que o inimigo solte, que tire as patas, que aí é liberado. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Toda a humanidade, ela deseja ter esse novo nascimento, ver o reino, acessar o reino, estar dentro do reino, viver dentro do reino, permanecendo dentro do reino. Mas pouquíssimos têm conseguido estar vivendo a plenitude de Deus. Mas Jesus nos concedeu esse direito, a mim, a você e qualquer um que esteja assistindo hoje pela primeira vez. Essa visão maravilhosa que a maioria não tem acessado. Essa visão maravilhosa, para muitos, estão adormecidas. Elas estão até encobertas. E precisa ser descobertas, caindo esse véu da revelação. E precisa ser rasgados na tua vida, na minha vida, para que a gente possa estar vivendo a plenitude que Deus criou, desejou para mim e para você. Eu te convido a continuar estudando, perseverando em sua palavra e ver o que o Senhor conquistou para mim e para você, o que o Senhor trilhou para mim e para você, o seu desígnio pessoal, individual. Pois os seus mandamentos estão disponíveis para todas as criaturas de Deus. As criaturas. Mas existe algo disponível para quem se torna filho e filha, se torna povo escolhido, nação santa, a entrar, a ter a disponibilidade desse reino. Jesus nos oferece a solução de tudo que o mundo passa, de desigualdade, de todas as coisas ruins, tudo que vem das trevas. Jesus nos oferece a solução, que para muitos estão buscando soluções em homens, para muitos estão buscando soluções nos bens materiais, para muitos estão buscando soluções nisso ou naquilo. E Jesus disse: eu sou o verdadeiro caminho. Eu sou a solução para tudo que vocês passam, vivem neste mundo. Eu sou a cura, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a porta. Ele é tudo.
Cabe a mim e a você acessar, se só estamos vendo. E os que não estão vendo, comecem a ver, comecem a desejar, a acessar. E a cada um ele vai nos ver como entrar. Nós não somos cidadãos aqui desse mundo. Muitos imaginam que nós somos, mas nós não somos. Vamos ver lá Filipenses capítulo 3, versículo 20, que ele vai explicar exatamente o porquê dessa passagem. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Existe um padrão a viver nesse reino, a viver como cristão, a viver como filho e filha de Deus. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Agora o destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Todas as coisas estão debaixo do domínio do nosso Criador. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. A cada revelação, ele nos mostra como viver nesse planeta, nessa terra, aqui nesse mundo, mas como cidadãos celestiais. Pois nós não sermos daqui, nós estamos passando, acessando a nossa cidadania celestial. Versículo 20 ele diz: mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que ele virá de lá, porque lá ele já está para vir a segunda vez. Quando a gente olha lá em João 17,14, nos mostra, e Jesus diz que nós não somos desse mundo, como ele também não é. O salvo que confessou Jesus, aceitou-lo, ele está neste mundo, mas não é deste mundo. Não mais pertence a este mundo. Pertence agora a Jesus. A igreja, ela é um pedacinho desse céu que nos deu todo o poder, a mim, a você, aos que congregam, até a igreja individual, para nós vivermos dentro do reino e nessa plenitude. Algumas vezes olhamos mesmo o que a humanidade, o que esse mundo, e fazemos perguntas: por que tanta tudo? E muitos têm ficado sem respostas. Muitos têm buscado soluções, como eu falei, mas a solução é o próprio Jesus, é Ele que traz a solução. E quando você pergunta, e talvez você até possa se achar hoje sem esperança,
Eu digo, pois o Senhor é a esperança da glória. Filhos, os nossos filhos, os netos, as próximas gerações, muitos têm preocupado, como será? E eu digo, siga e viva no reino de Deus, que será maravilhoso, será ótimo. Mas você vai ter que abandonar muitas coisas do mundo natural e vir fazer parte do reino, para que as futuras gerações possam viver e testemunhar e caminhar na luz. Como será na próxima geração? Você sabia que eu e você, estamos aqui celestiais. E se eu e você, nós somos cidadãos celestiais, é preciso que nós passamos para as gerações os princípios, os ensinos e o viver do reino celestial. E quando nós fazemos estas perguntas, é para que eu, você, nós sejamos ativados e que o Espírito Santo de Deus possa estar nos guiando e fazermos a diferença. Pois tem conflitos, tem N coisas que acontecem, até mesmo entre os irmãos, que o inimigo utiliza para colocar descrenças, incredulidade e permanecerem só, às vezes, vendo o reino, não acessando e não vivendo nessa plenitude. E a solução para um mundo melhor é o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, na tua vida. Muitos só ouvirão falar. Outros já viram o reino. Outros, poucas já acessaram. E poucos ainda estão vivendo. A maioria não vive. E é esse alerta, e é esse convite que eu quero que você peça ao Espírito Santo, para que mesmo nesta terra, mesmo nesse momento, a tua esperança, o teu caminhar, seja dentro do reino. Precisamos dar passos, eu e você, principalmente se você nasceu agora, recente, para saber como agir, como falar, que valores tem o reino, qual é a língua celestial, as particularidades do reino. Vou dar só um exemplo para você entender. Vamos supor que você, nesse momento, queira morar em outro país que não fale português. Então você vai começar a se preocupar. Que língua é falada lá? Quais são os costumes? Como eles vivem? Então você se adapta ao país para poder viver lá. Nós estamos adaptados aqui para vivermos aqui na terra, mas trazendo a essência, trazendo a nacionalidade do reino de Deus. E poucos têm se preocupado. O que se fala nos céus? Os costumes. E o Pai escreveu aqui o manual. Escreveu sim. Até como nós nos comportarmos aqui neste mundo. Como viver como cidadão celestial aqui neste mundo. Ele faz exortações, ele dá advertências. E ele nos mostra a conduta de como viver um cidadão do reino. Para quem é do céu, manter essa nacionalidade. Porque quando a gente tem um registro de nascimento natural, dizendo que nascemos no Brasil, nós carregamos a nacionalidade de brasileiro. E quando você tem o seu nome escrito no livro da vida e passa a ser cidadão do reino, você tem que carregar também a nacionalidade de filho e filha do Rei dos Reis. A viver, a andar, a acessar.
Filipenses 3,17, só voltar um pouquinho. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. O que Paulo estava dizendo ali? Sejamos imitadores de Cristo, sejamos imitadores dos filhos e filhas desse reino. Vamos andar conforme o exemplo de Jesus. Que nós somos imitadores de Cristo Jesus. Primeiro código revelado, segundo código. Gente, procuremos ser imitador de Cristo Jesus. Outro código revelado. Buscar os amigos da cruz. Nós falamos aqui que existem inimigos da cruz. E dos inimigos da cruz nós temos que fugir. E aqueles inimigos da cruz, eles têm interesses materiais, eles têm interesses terrenos. É nós fugirmos dessa vida focada nesses dois itens e N condutas que é próprio do cidadão da terra. Que fogem das condutas que Deus escreveu para mim e para você. Então nós temos que fugir. Pois esses são inimigos da cruz. Versículo 18, pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas. O próprio Paulo disse ali que era com lágrimas. Por quê? Porque existem esses inimigos da cruz. Mas o destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. Orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. E outro código revelado. Vamos buscar cada vez mais sermos os cidadãos do reino. Vamos conviver com os amigos da cruz. Buscar o que Deus nos deu, nos incumbiu, nos ensina através do seu manual. As coisas do reino em primeiro lugar. E as demais coisas, elas nos são acrescentadas. Buscar as coisas do reino. Buscar as coisas do alto. Pouca gente conhece as coisas do alto que o Pai preparou para nós. É nós mantermos o pensamento nas coisas do alto. Falta um pouquinho no versículo 3. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, e nós nos gloriamos em Cristo Jesus. E nós não temos confiança nenhuma na carne, no homem natural. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, pelo ensino, pelo que ele aprendeu pelo Espírito. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne e no homem natural, eu ainda mais circuncidado no 8º dia, ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja quanto à justiça que na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição,
e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Gente, é maravilhoso. A gente vê a mudança que acontece quando as criaturas, elas são encontradas pelo Pai. As criaturas, quando elas são transformadas. As criaturas, quando se tornam filhos e filhas. É quando eu e você estamos buscando vivemos no reino, entrando no reino, acessando o reino. É o Espírito Santo que concede toda essa revelação para nós vermos, acessarmos, entrarmos, vivermos, degustarmos dessa vida do reino. E quando você já estiver com essa cidadania do reino, o meu desejo é que você se mantenha nele. Não se mude para outros reinos. Pois assim como eu falei na certidão de nascimento, que nós temos natural, existe essa certidão de nascimento celestial. Agora nós somos cidadãos do reino de Deus. Se você recebeu o seu nome ali em um livro, em algum cartório, existe um livro maior, o livro da vida, que seu nome é para estar escrito nele. A Bíblia nos fala desse livro. A Bíblia nos fala. O próprio Jesus disse que às vezes não importava algumas coisas, mas importava que seu nome estivesse no livro da vida. E é isso que eu declaro, que eu e você, nós tenhamos escrito o nosso nome no livro da vida, no livro dos céus, com a certidão que somos cidadãos celestiais, porque nós cremos em Cristo. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, ele faz uma advertência. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago do fogo. É forte, gente. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago do fogo. E o meu desejo é que você peça ao Senhor Jesus Cristo que escreva o seu nome no livro da vida e não deixe nada e nem ninguém apagar, porque foi escrito pelo sangue de Cristo Jesus. O meu nome e o seu nome foi escrito lá na certidão de cidadãos do reino celestial, pelo precioso sangue de Jesus. Ele que nos relegou, Ele que nos deu direito de novo de acessarmos. Para acessarmos depende de mim e de você. Para entrarmos, para vivermos e para permanecermos, depende de mim e de você. Amém? Se você não viu as últimas 5 ministrações, eu te aconselho, para você entender e compreender mais um pouco do que está sendo revelado a cada ministração. Se você quer aprender mais, eu peço para que você reveja essa ministração, estude, medite, peça ao Espírito Santo para te revelar, que traga a palavra rema. Eu também desejo e peço para que você também compartilhe, que você também dê o like, para que mais pessoas compreendam que este conteúdo que está sendo revelado é importante para alcançar outras pessoas. Faça a sua parte, compartilhe, dê o like. Porque as redes sociais, quando você faz isso, elas entendem que o conteúdo é bom,
E você, pela revelação que recebeu, oferece também a oportunidade de outras pessoas receberem também. A palavra de Deus, ela está ecoando aos quatro cantos, por meio destas plataformas digitais, por meio da sua vida. Se você não está pregando, compartilhe. Se você já prega, compartilhe também, mas fale com a sua vizinhança, com as pessoas do teu convívio. Mostre que existe a diferença em ver o reino, acessar o reino, entrar no reino, viver como filho de rei, viver como um cidadão do reino, permanecer como cidadão do reino, não trocar as cidadanias, e também ajudar a outros da mesma forma, a ver, a acessar, a viver e permanecer, multiplicando os ensinos de Deus. Amém? É uma jornada, é uma caminhada, é uma corrida, que cabe a mim e a você pegar nas mãos dos outros e dizer, vamos. E depois você solta e ensina eles a fazerem as mesmas coisas, a serem discípulos. Amém? Pai, eu te rendo graças porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Tu tens nos concedido esta graça, essa misericórdia, essa maravilha de sermos cidadãos celestiais. Não mais criaturas, mas sim filhos e filhas. Então, Senhor, toca mais nos corações dele. Desce mais da Tua palavra rema em cada um dos Teus filhos e filhas. E mostra como viver. Mostra cada passo. Mostra como é ser um cidadão do reino. Mostra, Senhor, nos revela, para que nós possamos cada dia mais sermos instrumentos usados pelas Tuas mãos, Senhor, pelo Teu poder e pela Tua unção, que assim Tu nos incumbiste, para nós transformarmos a nossa vizinhança, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação e as nações. Nos instrui, nos capacita, derrama do Teu Espírito de sabedoria sobre as nossas vidas cada vez mais, do Teu Espírito de entendimento cada vez mais, derrama da Tua unção, do Teu poder sobre Teus filhos e filhas, aqueles que desejam mais de Ti, de buscar o Teu reino, de viver o Teu reino e estender as mãos para os demais. Para aqueles que estão buscando viver cada vez mais e levar outros, trazer almas a Cristo. É assim que eu desejo, que nós possamos e façamos um mundo melhor, que nós possamos ser instrumentos de transformações de vidas, transformações por meio da Tua palavra, transformações por meio do Teu poder e da Tua unção, transformação pelo Evangelho das Boas Novas, chegando a cada um. Pai, eu te rendo graças, pois assim Tu tens nos agraciado, assim Tu tens nos feito testemunhas de um Cristo vivo, testemunhas de uma palavra que funciona, de uma palavra que traz cura, de uma palavra que traz transformação, de uma palavra que tem sinais, maravilhas, prodígios, tem batismo no Espírito Santo, tem revestimento desse poder, tem aberto as portas do Teu reino e dado acesso a cada um dos Teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, temos um encontro marcado na próxima quarta-feira do Sobrenatural, assim o Senhor nos permitir. Fiquem na paz e tenham uma excelente semana na presença do Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Fiquem na paz. Amém.